Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Vida que Funciona. Aqui eu dou estratégias e ferramentas que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma para ter uma vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento humano e pessoal, sou analista transacional, mentor integrativo relacional, autor publicado e hoje eu vou iniciar falando de escolhas. Eu acho que eu já falei para vocês de um autor chamado Carl Jung, da sua teoria humanista, né? Uma proposta que traz bastante luz a respeito do comportamento, do sentimento e do pensamento humanos, né? E ele diz o seguinte: você não é o que aconteceu com você, mas o que escolheu se tornar. Vou repetir. Você não é o que aconteceu com você, mas o que escolheu se tornar. Boa noite, Vânia. Tudo bom? Bem-vinda. Então, desta forma, né, segundo ele e outros teóricos do desenvolvimento humano, né, você, eu, nós não somos o nosso passado, mas sim nós somos resultado do que fizemos com o que aconteceu no passado. Então, muitas pessoas passam uma vida se lastimando pelo que aconteceu no passado, remoendo situações dolorosas, abusos, violências, traições, justificando a sua situação no presente, um presente mal sucedido, com o que aconteceu no passado. E com isso não conseguem seguir em frente, não se permitem a felicidade, alcançar metas, né? Passam uma vida culpando os malfeitores, os outros, desejando a eles a mesma dor que sentiram, esquecendo que colheu exatamente o que plantou. Boa noite, Keila, bem-vinda. Colher o que plantou não significa que você não está suscetível ao que os outros plantam. Todo mundo sofre diariamente com o resultado da atitude que outros escolhem, né? Einstein falava uma coisa bem bacana. Ele falava que se você joga uma bola azul contra a parede, ela voltará para você e vai continuar sendo uma bola azul. Se for uma bola vermelha, ela vai bater, vai voltar para você, vai continuar sendo uma bola vermelha. Então, assim como jogar a bola contra a parede, a vida devolve aquilo que a gente oferece. A gente está sempre em um momento da vida que basta uma decisão, né? A tomada de uma decisão que a gente tem para poder ter uma vida ou acontecimentos completamente diferentes a partir daquele ponto. E a todo instante isso está acontecendo, né? Então, por exemplo, e se eu parar a faculdade? Se eu pegar esse emprego ou não? Se eu sair desse emprego ou não? Se eu for trabalhar com o que eu gosto ou não? Se eu me separar? Se eu ficar casado? Mesmo se eu tiver casado em um relacionamento abusivo, e se eu gastar tudo que eu ganho, se eu poupar, se eu tiver filhos, se eu engravidar agora, se eu deixar para engravidar depois, se eu tivesse reagido ao assalto, se eu não tivesse reagido ao assalto, né? Se isso, se aquilo. A cada escolha, tudo pode mudar. Então, a gente tem sempre, a cada momento desse, pelo menos duas opções que vão trazer possibilidades diferentes. E a gente nunca vai saber qual teria sido a consequência da outra possibilidade não escolhida. Porém, nós temos sempre opções, no mínimo duas. Então, o que te aconteceu pode não ter sido, às vezes, escolha sua, mas como você vai se sentir, como você vai lidar com aquilo, como você vai agir a respeito daquilo que outros plantaram, a bola que outros jogaram na parede e voltou para você, essa sim é uma escolha total e absolutamente sua. Então, assim, culpar o outro pelo que está acontecendo agora na sua vida não faz muito sentido. Não faz sentido. Porque como você lida com isso também pode te dar alternativas diferentes lá na frente ou imediatamente, né? Então, pensando nisso e pensando que um fato idêntico pode provocar em pessoas diferentes reações diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa que foi traída. Vamos fazer esse exemplo aqui, né? Muitas delas se fecham na sua dor, na sua desconfiança, no seu medo de um novo relacionamento, se afundam numa tristeza profunda, de rancor, né? E escolhem, por exemplo, não ter mais nenhum relacionamento amoroso, afetivo. Outras, já ao serem traídas,
podem sair dessa relação e se reconstruir emocionalmente, né? Se permitindo outras experiências de relacionamentos e criam assim novas possibilidades para si, né? E há ainda os que, ao serem traídos, apesar disso, se mantêm em relacionamento até tóxico por anos, décadas ou até o fim da vida, até que acabe sua autoestima e não consiga mais sair daquilo, né? Vivendo uma vida de desilusão, de tristeza, indiferença, de mágoa, e fica ali por alguns benefícios secundários que a situação oferece. Então, quando a gente decide opção A, B, C, D, E ou F, se a gente o faz e essa situação não é a que a gente queria, ou não é a ideal, ou não é uma situação ok, normalmente, se você olhar, você vai perceber que você tem benefícios secundários com aquela situação. Por pior que seja, você tem benefícios secundários. Então, é uma situação de vítima, onde a pessoa se mantém nessa situação e isso traz ganhos para si, né? É esquisito pensar, né? Essa posição de vítima é uma zona de conforto, uma zona de segurança, algo conhecido que traz ganhos e benefícios sim para as pessoas, para você. Mas já já eu vou entrar na questão da vitimização. Boa noite, Selma, bem-vinda. Lembrando que a gente vive, eu já falei isso para vocês aqui, a maior parte do nosso tempo, né, no nosso modo de sobrevivência, no piloto automático, agindo, reagindo, escolhendo de maneira automática, com atitudes e comportamentos inconscientes, fazendo o que faz, como faz, sem se dar conta do porquê faz e como faz assim. Quando você traz isto para a sua consciência, abre portas e surge possibilidades de você reprogramar o seu comportamento. Então, primeiro, você pode escolher. Segundo, mesmo que seja uma decisão puramente sua ou uma decisão de algo que alguém fez e está repercutindo em você, você tem uma possibilidade de fazer diferente desde que esteja consciente disso. Se agir no piloto automático, vai fazer o mesmo, do mesmo achando que está abafando, inclusive. E vai se manter, muitas vezes, nessa posição de vítima que eu comentei. Então, mudar os sentimentos em relação às situações às quais você reage sempre do mesmo jeito e obtém sempre o mesmo resultado é um caminho. E a análise transacional, que eu falo sempre para vocês aqui, traz essa possibilidade de se olhar e decidir diferente. Já falei sobre decisão. Decisão e ação tem um abismo entre isso. Decidir e não agir não faz diferença na sua vida. Você vai continuar, mesmo tendo decidido fazer diferente, você vai continuar fazendo igual. Então, quando você está consciente disso e age, né, você vai conseguir criar uma alternativa de comportamento baseado no presente, no que você realmente está vendo, sentindo e querendo, aprendendo a lidar com as coisas na medida que elas vão aparecendo e escolhendo dentro do repertório que você tem pelas experiências já vividas, o que já é conhecido, o que você pode utilizar de recurso em cada situação. Ciente de que você vai colher o resultado dessa escolha que você está fazendo. E não, eu tive que escolher isso porque aconteceu aquilo, porque fulano fez aquilo outro. Isso não funciona. Isso não funciona. Então, essa construção onde você coloca esse tijolinho, onde você decide algo e coloca esse tijolinho, né? Por exemplo, agora, me ouvindo nesse momento, pensando a respeito do que eu falo e depois colocando em prática decisão e ação. O que eu trago nessa construção do amanhã que você vai viver. Então, lembre disso, que o que você está fazendo hoje vai repercutir amanhã. E a consequência é sua, não é só do outro. E o que o outro está escolhendo, a consequência é dele. E sua também. Porém, como você vai lidar com isso é que vai fazer a diferença da escolha do seu caminho. Então, a vida sim é feita de possibilidades. E depende de como você vê e não necessariamente de como as coisas realmente são. Como de fato são. Então, como você encara as coisas. Então, pode ser uma desgraça enorme. Mas como você usa isso na sua vida? Você pode usar isso para viver em depressão, como desculpa para não agir, ou como motor para justamente agir. Então, a mesma situação
que é uma realidade, uma desgraça grande, ela pode servir para motivar ou para desmotivar. Qual a sua escolha? É aí que está o seu poder pessoal. Então, pensando nessa construção desses tijolinhos, nesse jogar a bola na parede e ela voltar, de plantar hoje o futuro que eu quero amanhã, para amanhã não ter que falar, poxa, vida, ontem eu deveria ter feito, né? Faça agora o que você quer amanhã, né? Lembrando que hoje, o que eu estou vivendo agora, foi sim a escolha de ontem, né? E daí, pensando nisso tudo, essa semana uma pessoa me trouxe uma demanda a respeito de um comportamento bem específico que eu falei no comecinho da live, que é o de vitimismo, do ser vítima de tudo e de todos, vítima da e vítima na vida. Você conhece alguém que adora se colocar nesse papel de vítima? Eu tenho certeza que você conhece. E assim, se você não conhece, ouça a live e veja se você não é a vítima da história. Olhe para ver se você não está em situações de se vitimizar. Então, nessa conversa, a gente entrou no assunto de papéis do triângulo dramático, dos jogos psicológicos. Quem já fez comigo o curso de Introdução à Análise Transacional sabe do que eu estou falando. Quem não fez vai ficar na curiosidade, vai vir fazer o próximo curso de Introdução à Análise Transacional quando tiver, para entender o que é o triângulo dramático, para entender o que são os jogos psicológicos, mas falando a respeito desses papéis do triângulo dramático, de como esse papel da pessoa que se sente vítima, ocupando esse papel nos relacionamentos, né, acaba, por vezes, usando esse vitimismo como fonte de poder. É esquisito pensar, né? Pô, coitado, a pessoa está lá sofrendo. Ela usa isso inconscientemente para manipular. Então vejam, se alguém é vítima, essa pessoa não tem responsabilidade sobre nada, ela é vítima. Né? Ela é vítima das pessoas, da sociedade, do sistema, das circunstâncias, da economia, de um relacionamento. Sempre vítima, qualquer que seja a situação. Assim, essa pessoa como vítima, ela não precisa fazer nada, absolutamente nada. Não tem responsabilidade sobre a situação que vive. Então, o vitimismo é a maior zona de conforto, de segurança, de área conhecida que uma pessoa pode se situar, que pode se estabelecer. Por que isso? Porque essa pessoa não terá obrigação em fazer nada. Ela não precisa correr atrás de nada, porque o mundo trouxe essa desgraça para ela, o mundo que tira essa desgraça dela. Então, essa posição de vítima, ela é cômoda, de certa forma, porque a pessoa não precisa agir. Ela continua naquela posição de vítima. E pior, essa posição de vítima atrai N pessoas que têm essa necessidade de se sentir útil e vão lá socorrer esta vítima, né? Então, para o vitimista, né, foi, por exemplo, a vida que o colocou na situação que está, foi o outro que colocou ele na situação que está. Então, quando se percebe assim, entende também que a vida ou esse alguém é que precisa tirá-lo de lá, e não ele mesmo. Então, a pessoa que se faz de vítima não vai mover um palitinho sequer, nenhum movimento para sair da situação de onde se encontra. Vejam, autonomamente ela não vai fazer isso. Talvez ela peça socorro, dizendo que quer sair de onde está, talvez busque ajuda, mas inconscientemente acabará se sabotando. Sabotando, inclusive, a ajuda que está recebendo. E depois vai até culpar quem o ajudou por não ter funcionado aquilo que ele tentou fazer para ajudar. E assim se mantém no papel de vítima. Poxa, se fulano não tivesse vindo me ajudar, não tivesse feito isso, eu não continuava aqui, eu não tinha dado essa meleca ou outra meleca. Então, essa situação de vitimismo é uma situação conhecida para ele, para o vitimista, né? Apesar de parecer desconfortável essa situação a grosso modo e que a pessoa quer sair, na verdade ela se sente segura assim. É o lugar que ela conhece, é o modo que ela sabe se relacionar, se ver e se ver no mundo. Então, quantas pessoas que você conhece que podem se dar ao luxo de não fazer nada, de não contribuir com nada, porque são vítimas, né? E mesmo que façam algo, esse algo é infinitamente menor ou insuficiente perto da capacidade que aquela pessoa de fato tem, né? De maneira tal que ela sempre vai estar, de alguma forma, precisando de ajuda de alguém, culpando inclusive os outros, ou como eu falei, tudo que acontece na vida, pela situação que ela se encontra nesse momento, né? Então, pessoas nessa posição de vítima
não precisam fazer muita coisa, né? Sempre tem uma pessoa querendo ajudar de plantão ali para estender uma mão amiga, né? E quem não gosta de ficar aí nessa situação de mimado, né? De ver alguém resolvendo as coisas para ele, né? Sendo servida, ajudada, né? Ainda por cima, né? Se algo não funcionar, a culpa não é dele, a culpa é de quem estava ajudando. Afinal, né, eu não fiz nada, eu estava aqui vitimizada, veio alguém e errou tentando me ajudar, então a culpa é do outro. Então ainda tira a responsabilidade se algo foi feito, deu errado, a responsabilidade também não é da vítima. Então esse papel é ótimo, é quase perfeito, porque ninguém, inclusive, vai ficar questionando a falta de atitude dessa pessoa. Afinal, coitado, né, olha o que aconteceu com ele, olha o que ele passou, olha a situação, olha o emprego, olha o trabalho, olha a situação financeira, olha isso, olha a saúde. E o vítima, né, o vitimista, é essa pessoa que assume essa posição do coitado, né, que não faz nada por causa de uma doença, por exemplo, que a gente fala sempre aqui, doenças crônicas, né, ou não faz nada por causa do marido, do chefe, do trabalho, dos filhos, da esposa, dos traumas, porque não pode estudar, porque não consegue fazer isso, por causa da pandemia, por causa da unha encravada, por causa do cachorro. Sempre vai ter uma causa externa que impede essa pessoa de fazer qualquer coisa e resolver aos poucos a vida dela e ter a vida que funciona. Ela não quer ter essa vida que funciona. Então, nunca é falta de vontade própria. Ela quer e expressa que quer fazer algo, mas ela está num local seguro, confortável, estacionada ali e inconscientemente ela não vai sair. Daí a importância de trazer tudo isso para o consciente, de olhar e perceber que isso está acontecendo na sua vida. Essa posição dá para o vitimista esse direito de não fazer nada, de necessitar auxílio, de estar incapacitado, né? De ser cuidado em tempo integral praticamente, né? Essa pessoa de fato não quer sair dali. Parece louco você pensar que uma pessoa quer ficar reclamando, quer ficar sendo ajudada o tempo todo. Pois é, isso acontece. A pessoa vitimista faz isso mesmo. Ela está acostumada com essa vida onde tudo é muito difícil, né? Onde, eu não posso fazer isso porque eu tenho labirintite, eu não posso fazer aquilo porque dói aqui, porque dói ali, eu não posso porque não sei o quê, sabe? Sempre tem, não tenho tempo porque meu trabalho exige demais, porque eu não tenho dinheiro porque eu sou mal remunerado no meu trabalho, porque minha empresa me explora. Sempre tem uma desculpa, né? Então todo mundo passa ou vai passar por alguma dificuldade na vida, uma situação complicada na vida, mas os vitimistas usam esse monte de coisa como desculpa para não fazer nada, né? E acaba ficando e se sentindo como vítima nessas circunstâncias. Então, quando o vitimista passa a ser um modo de vida, ser vítima é um modo de vida, quando alguém usa isso como estratégia para tudo e fica evidente ainda mais, ainda quanto maior é a possibilidade de perder algo, por exemplo, se eu percebo lá que, sei lá, a pessoa que me ajuda vai trocar de emprego, mais artifícios eu vou usar para tentar convencê-la que aquele emprego que ela está é bom. Porque se ela trocar de emprego, ela vai ter que mudar de cidade e vou perder minha ajuda compulsória que eu tenho sempre ali. Então, mais a pessoa que é vitimista vai criar artimanhas para manter aquela relação de ajuda-ajudado. Então, aí está o poder da vítima, de manipular o meio, de manipular as pessoas para que ela seja ajudada, para que ela seja atendida, contemplada, realmente manipulando os outros para serem atendidas, né? Quanto maior o medo dessa pessoa encarar a vida com seus próprios recursos, né? E a vítima acaba achando que não tem recurso nenhum, maiores os mecanismos criados para se manter nessa zona segura de ser atendido por tudo e por todos. É muito triste sim, Vânia, é triste. Porém, é importante que a gente olhe para a nossa vida e veja quanto de vitimização eu não aplico diariamente na minha vida. Seja por uma situação de emprego, seja por uma situação de aposentadoria, de ter que cuidar da mãe, de ter que cuidar do filho, de ter um salário pequeno, de ter dor aqui, de ter isso e aquilo. Essa vitimização acontece, né, tanto de maneira inconsciente quanto de maneira consciente. Então, quando é consciente, é outro babado. É alguém que está usando algo para obter vantagens. É um jogo e é um jogo de poder. Quando é inconsciente, é um jogo psicológico, uma maneira aprendida de viver e a pessoa não se dá conta que faz isso, né? Para ela, o mundo realmente precisa ajudá-la, né? Para ela, o mundo deve alguma coisa para ela. Afinal, ela é uma vítima, sem ter consciência disso, né? E no caso da consciência, como eu falei, aí ela faz deliberadamente para conseguir algo, se relacionando com pessoas que têm necessidade de ajudar, e ela vai lá
buscar benefícios conscientemente. Isso é outra conversa. Eu não estou falando disso, de quem usa isso conscientemente. Estou falando das pessoas, eu, você, que fazemos essa posição, usamos essa posição de vítima inconscientemente para termos esses benefícios. Né, parece que vítima não tem benefício, mas nós temos benefícios nessa posição, sim. Né? Toda situação de dor, de sofrimento, que geralmente está presente nesse vitimismo, traz esses benefícios secundários para essa suposta vítima. E ela se serve deles para se manter como está. Né? É um ciclo que se retroalimenta. Né? Então, há quem use suas dores crônicas, por exemplo, né? Para se valer de benefícios, né? Se vale dessa posição de vítima de doenças, né? E se coloca em situações de incapacidade para manter-se por perto de pessoas que já não mais estariam ali, só estão porque essa pessoa é doente. Né? Então ela não se permite a cura ou o alívio da dor porque ela sabe que ela vai perder aquela relação. Isso tudo é inconsciente, gente. Há pessoas que usam, hoje está muito frequente isso, diagnósticos, né, caixinhas. Ah, é porque eu tenho TDAH. Ah, é porque eu tenho isso. Ah, é porque eu tenho aquilo. E usa isso de justificativa para manterem-se atendidas de maneira diferente, de maneira separada, para se posicionar numa minoria que tem vantagens. Isso pode se dar consciente ou inconscientemente. Quando é inconsciente, é esse processo psicológico que eu estou explicando. Conscientiza e muda. Mas quem usa isso conscientemente, daí é jogo de poder. Não é bacana. Nenhum nem outro. Mas enquanto está no jogo psicológico inconsciente, a gente até entende que é ok, porque é um modo de sobrevivência. O outro já não é mais. O outro já é maldade, realmente, né? E esse vitimista, manipulador por natureza, inconscientemente, como aprendeu a sobreviver, obtendo o que quer através da culpa que faz o ajudador se sentir se não ajudar, se não fizer por ele, né? Ele quer ser visto como um coitadinho, né? Quanto mais incapaz ele estiver, mais atenção ele vai ter dessas pessoas generosas que estão por aí. Então, assim, aí se encaixa a situação, por exemplo, de idosos cujas doenças se agravam toda vez que há a possibilidade de alguém se mudar, ou de quem cuida ir morar longe, ou do filho sair de casa, de casar, de estudar fora, enfim. Né? Pessoas com relacionamentos falidos, né, deteriorados, que mantêm o companheiro por doenças físicas, emocionais, sempre usando esse mecanismo de culpa. Então, há também os vitimistas que usem da sua própria instabilidade emocional, onde ninguém pode falar nada para aquela pessoa, ninguém pode frustrar aquela pessoa para não desestabilizar aquela pessoa, porque senão ela dá piti, senão ela vai para o fundo do poço, ela já tem um monte de problema, coitada, então não fala nada, ela precisa de ajuda e não de crítica, né? Nossa, ele já tentou de tudo, coitado, tá nessa maré de azar, não vamos falar nada, né? Então, a vítima acaba usando isso também para se manter nessa posição intocável quase, né? Onde ninguém pode criticar. As pessoas até criticam por fora, sem chegar no ouvido dela, mas acabam ajudando por ter essa sensação de culpa, sabe? De não fazer nada pelo outro, então eu vou lá e faço. E mantém essa relação de vítima e salvador, que é muito nociva, né? E a vítima sabe que as pessoas fogem desse confronto, né? E ela se aproveita disso para manter seus privilégios, né? Usando, por exemplo, a incapacidade financeira, a incapacidade intelectual, né? Se mantendo aí, né? Dependendo do apoio, do amparo de outros, do pai, da mãe, do irmão, enfim, né? Pois, por exemplo, não tem uma fonte de renda adequada, não tem uma capacidade intelectual para conseguir um emprego melhor, uma faculdade, alguma coisa assim, né? Ou diz que não tem sorte porque tudo que começa dá errado, né? Sempre aparece nesses momentos aí alguém querendo ajudar, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo, né? Essa pessoa acaba vivendo de bico, não se sente capacitada para ter rendimentos melhores, né? E quando se atreve a fazer alguma coisa, se auto-sabota com escolhas estapafúrdias, às vezes, de negócios, né? De empregos, que vão certamente dar errado, comprovando para si e para os outros essa situação vulnerável de vítima que ela ocupa, né? Então, acontece muito. Eu vi ali que a Keila colocou uma pergunta, né? Uma dúvida. Tem alguma forma de explicar isso para uma pessoa que se vitimiza? Alguma forma de contar isso para uma pessoa sem assustá-la? Tem sim, Keila. Primeiro, diálogo emocionalmente educado, né? A gente precisa entender como fazer isso, porque é uma zona de segurança. Essa pessoa
tirada abruptamente daí ou mostrado isso de uma forma muito intempestiva, ela pode ou negar ou se dar conta e se desesperar. É o que mantém ela viva, sabe? Então, para poder se dar conta, essa pessoa vai precisar passar por um processo de autoconhecimento, de qualificação. Então, assim, mentoria integrativa relacional é um santo remédio, porque aos poucos ela vai qualificando. Então, se você conhece alguma vítima, indique a mentoria para ela. Então, Keila, indica para mim, indica para Carol, indica para alguém que faça mentoria integrativa relacional, porque aos poucos a pessoa vai entrando em contato e vai aprendendo sobre si. Ouvir isso tudo que eu estou falando aqui, a princípio a vítima vai identificar uma fora, outra lá, e não vai se dar conta que é consigo. Mas no dia a dia vai começar a recordar isso que eu estou falando e vai, deixa eu olhar se eu não sou vítima. Se ela quiser realmente perceber, ela vai perceber. Mas o ideal é fazer esse processo tudo acompanhado, sabe? E a mentoria integrativa relacional é uma boa ajuda, é uma boa colaboração, é um processo co-criado. Keila, você conhece, você já né, você faz o processo de mentoria, né, você é uma mentorada, mentoria integrativa relacional, então é um processo co-construído, é um processo respeitoso, onde o diálogo emocionalmente educado impera, onde você tem as possibilidades de qualificar coisas em você para se ver capaz de resolver as suas próprias questões com o que você tem de repertório, com o repertório do seu mentor sendo criado, co-criado e adaptado para que você execute e escolha alternativas de comportamento e possa se desenvolver. Então, sim, a mentoria integrativa relacional é uma ótima saída. Simplesmente falar para a vítima talvez não funcione. A chance de dar meleca é bem grande se você simplesmente, né, bater de frente com ela, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, né? As pessoas acabam tentando coisas diferentes, mas se auto-sabotam, sabe? E assim, as pessoas às vezes estão desempregadas, sem dinheiro, e não aceitam qualquer trabalho. Mas para ganhar isso eu prefiro ficar em casa. Mas não conseguem nenhum trabalho, então pega o que tem, né? É alguma coisa, mas não, eu não vou fazer isso, né? Aquele orgulho que tem, né? Então, aquela pessoa que mora com os pais com 30, 40 anos e usa e abusa do rendimento dos pais, sabe, do que o pai tem para receber mensalmente para sobreviver. Afinal, coitado de mim, não dei sorte na vida, porque emprego tá difícil, porque olha a crise, né? Não lava uma louça em casa, não troca uma lâmpada. E se tem que trocar lâmpada, ainda paga alguém para fazer. E paga com o dinheiro do pai e da mãe, por exemplo, né? Não com o seu dinheiro, porque não tem, né? E às vezes ainda traz junto marido e filho, ou esposa e filho que fez fora, para viver às custas daquele salário que tem dos pais, a fonte de renda mais fácil como vítima, né? A fonte de renda de uma outra pessoa. Então, a vítima, esse vitimista, tem um nível de egoísmo muito grande, né? Onde o problema deles é o maior problema de todos e o mundo precisa se mobilizar para resolver aquela situação que o próprio mundo causou para ele, né? A situação dele importa. Esses processos inconscientes, né? De tentativas de ser atendido, não melhorando a situação, pois se ele melhora, acaba a ajuda, ele vai ter que fazer algo, e ele não quer fazer nada, ele quer ficar naquela situação de dia, vida, coitado de mim. Então, todos agem e têm seu poder a partir, esses vitimistas, né, o seu poder a partir da culpa que eles imprimem nos outros quando os outros se recusam a ajudar. Ou quando eles querem algo, eles transmitem uma culpa e a pessoa se sente na obrigação de ajudar. As pessoas cedem para não se sentirem culpadas, emprestando dinheiro, por exemplo, para uma irmã, porque, puxa, se eu não empresto, minha mãe vai ficar triste porque eu não ajudei minha irmã, e daí a irmã usa o dinheiro e daí você tem que prestar de novo e vira uma bola de neve, sabe? Então, essas situações onde você acaba ajudando por alívio de uma culpa, né? Boa noite, Silvio, bem-vindo. Então, uma característica comum aos vitimistas é justamente que todos tentam ajudá-lo, mesmo menos ele, na verdade, ele não se ajuda, né? Então as pessoas tentam, mas ele não se ajuda. Por exemplo, ele vai no médico, mas ele não faz o que o médico diz, né? Ele está emocionalmente desestabilizado, mas ele não aceita ir lá fazer uma terapia, né? É uma pessoa que não se ajuda, tá com dor, mas não faz a medicação, não faz atividade física, não faz o que precisa ser feito para aquela dor
passar, uma pessoa que quer ser vista como vítima, ela quer ter benefícios pelo fato da vida ter colocado ele naquela posição que ele está de incapaz. Então a vida que providencia algo para melhorar, e não ele. Fica lá gemendo, reclamando, necessitando que alguém faça alguma coisa para cuidar dele, enquanto ele mesmo não se cuida, né? E quando diz que está se cuidando, está fazendo coisas para se embolar e se manter cada vez mais naquela situação, porque tudo é muito difícil para ele. Ele não tem sorte, ele faz escolhas erradas, porque nada funciona. É uma visão catastrófica das coisas da sua própria vida, né? Vamos pensar, por que será que alguém tem uma dor física, por exemplo, uma dor emocional, por exemplo, uma dor relacional, por exemplo, uma dor financeira, por exemplo, recebe uma oferta para sair daquela situação e não aceita fazer, ou aceita e não faz a parte que precisa fazer, a parte que compete a ele? Parece louco. Quem que vai fazer uma coisa dessa? Gente, é o que mais tem. A pessoa quer, mas não quer, sabe? Ela quer ajuda, mas não quer ajuda. Ela quer que alguém faça por ela, né? Porque ela vive desses benefícios. Essa posição de vítima é confortável nesse sentido e é segura. Vejam, eu estou falando de processos inconscientes, tá? Não é jogo de poder onde a pessoa faz com a intenção. A pessoa faz porque é o jeito que ela sabe viver. E culpa, sim, tudo, a vida, pelos infortúnios das suas situações da vida, né? Essa pessoa não quer, de fato, ser ajudado, né? É seguro funcionar daquele jeito, é conhecido, né? Permanecer ali, tendo esses montes de direitos de ganhar tudo. Quem não quer isso, gente? Eu queria ter um monte de direito, dever nenhum, porque eu sou vítima, só que não funciona, é uma vida miserável, né? É uma pessoa que não consegue olhar para a dor do outro, né? Quando alguém está ajudando você, ele abriu mão de algo na vida dele para estar aqui ajudando você. O vitimista não consegue ver isso, ele é extremamente egoísta, né? Então, agora há pouco eu perguntei para você se você conhece alguém nesse papel, né, de vítima. A Vânia até comentou ali que conhece alguém e tal. Com certeza, todo mundo conhece alguém nesse papel de vítima. Mas vamos fazer uma reflexão profunda? Você falou que, né, como faz para falar para uma pessoa que está se sentindo vítima, ou que não sabe que é vítima, perdão, como é que você faz para ela perceber que ela está se fazendo de vítima? Comece primeiro por você. Olhe para você e veja em que situações da sua vida você se vitimiza. Com certeza absoluta, em alguma situação da sua vida você se faz de vítima, né? Você já parou para olhar para isso, de que você se faz vítima? E quando você perceber isso, olhe para os benefícios que você tem com esse vitimismo, né? E olhar para isso precisa coragem. Se dar conta das manipulações que você faz, dos seus comportamentos, né? Precisa de coragem. E somente esse olhar sincero para dentro é que vai poder fazer com que você saia do vitimismo, por exemplo, e seja autônomo na sua vida de fato. E tenha a sua vida que funciona. Não estou dizendo que você se vitimiza, mas é provável que em algum momento, em alguma área da sua vida, sim, você ocupe essa posição de vítima. Então, pensando nisso, eu vou fazer um convite para uma reflexão, né? Vamos imaginar que do nada aparece uma fada madrinha para você e concede 3 desejos bem específicos para você escolher. Primeiro, ela pode colocar você em uma cidade que você gostaria de morar, a cidade que você quisesse. O segundo, ela pode te dar um emprego, trabalho que te dá alegria e satisfação, você pode escolher. E terceiro, você pode pedir para ela afastar ou aproximar pessoas de você. Pensa nisso, né? Pense agora onde você estaria, né, se seu desejo fosse realizado, onde você estaria trabalhando e quem que estaria lá com você nesse lugar, nessa cidade, né? Eu queria ler a mente de vocês agora, porque deve ter um monte de ideia aí, né, maravilhosa. Mas, assim, se a gente parar bem para pensar, cada um de vocês é a sua própria fada madrinha. Cada um pode fazer essas escolhas que a gente fez na brincadeira do pedido para a fada madrinha, em que cidade eu quero morar, que trabalho eu quero ter, com quem que eu quero conviver. Você pode decidir isso conscientemente e fazer para concretizar e não esperar a mágica, a varinha de condão da fada madrinha chegar, porque ela não vai chegar. Sinto lhe informar, ela não vai chegar, né? A questão é que a pessoa quer conquistar o novo sem abrir mão do antigo. Ela quer os benefícios, por exemplo, de um cruzeiro de navio, mas ela não tem a disposição de ir lá tirar a âncora para esse navio poder navegar, né? E daí assim, o que vai acontecer? Absolutamente nada vai mudar.
pessoa vai ficar estacionada, a pessoa não cresce, não ousa, não cresce enquanto ser humano. Então você quer um relacionamento saudável, mas não abre mão do comportamento que traz toxicidade ao seu próprio relacionamento. Quer um trabalho que realize, mas não se dispõe a se dedicar, a estudar para fazer algo melhor ou se aprofundar naquilo que faz, né? Ou abrir mão do padrão de vida que tem, mesmo que temporariamente, para poder conseguir uma profissão melhor dali para frente, né? E atingir aquilo que sonha. E assim permanece naquele emprego concursado até aposentar, apontando para quem faz diferente, dizendo, nossa, fulano teve sorte, nossa, mas fulano estudou não sei aonde, mas também não sei o quê, fica julgando desculpas para si do porquê está lá preso numa situação que não quer estar, diz que não gosta, mas fica ali por não querer sair daquela zona de conforto de vítima, né? Então, com esses 3 questionamentos, né? Onde você estaria? Que cidade você estaria morando? Que tipo de trabalho você estaria fazendo, né? Quem estaria lá com você? Com isso você já tem um norte, tendo um significado, né? E vai poder traçar planos para se tornar essa pessoa que você quer ser, para morar onde você quer morar, para trabalhar no que você quer trabalhar e para estar com quem você quer estar. Então, essas 3 perguntinhas dessa brincadeira já te dão um norte para você traçar estratégias para chegar lá e sair de uma posição de vítima. Então, Keila, respondendo a tua pergunta de novo, você quer ajudar alguém a sair da posição de vítima? Faça essas 3 perguntas para ela. E veja como ela bola planos para estar nessa situação. Porém, ela pode ser tão vítima que ela te responda, para mim tá bom aqui. Não, cidade é aqui mesmo. Trabalho, esse que eu tenho. Talvez a pessoa não dê conta. Por isso que a gente precisa de um apoio profissional, de uma mentoria integrativa relacional, por exemplo, né? Então, voltando. Essas 3 perguntas respondidas, você já tem esse norte, você já tem esse caminho para traçar, para você seguir, né? Lembrando, você é o que você escolhe se tornar, já dizia Carl Jung, né? E você já escolheu o que quer se tornar? Sim ou não? Se você não pensar nisso, você vai se tornar alguma coisa. Com certeza. E talvez você não goste do que você se tornou. Então é melhor você olhar para isso, sair da posição de vítima e pensar o que eu quero me tornar, com quem que eu quero conviver, aonde eu quero estar daqui 1, 2, 5, 10 anos. E traçar planos e executar esse plano. Tem live no canal, no YouTube, aqui no Insta também, a respeito de como alcançar os objetivos, os 7 passos. Usa aquilo é dia a dia, gente. Dia a dia aquilo a gente usa. Então, traça o plano e executa, né? Explore essas oportunidades todas que eu trago aqui para você impulsionar a sua trajetória de desenvolvimento pessoal, para que você realmente se transforme a sua vida. E tenha o pedido atendido pela sua fada madrinha, que é você mesmo, não sou eu. Não existe essa chance, essa possibilidade da fada madrinha. Pelo menos eu desconheço que exista. Então, enquanto isso, eu vou fazer para realizar os meus desejos. Eu vou ser a minha fada madrinha e convido você para ser a sua própria fada madrinha. Lembrando que quando você explora novas situações, novas soluções, você vai percebendo que o poder está em suas mãos. E se você executa algo e tem sucesso, isso te empodera e você vai saindo daquela posição de vítima. Então, pessoal, o que eu precisava falar para vocês era isso. Essa coisa da escolha e essa coisa do vitimismo. Então, se isso que eu trouxe hoje aqui para você faz sentido, aplique, espalhe, compartilhe, conte para quem você conhece, para quem você ama. Isso ajuda você e ajuda com certeza outras pessoas para quem você indicou. Então, ande esse bonde aí, seja o motor do seu próprio bonde. Não espere a solução mágica vinda de terceiros, porque essa solução não existe. Seja para a sua dor física, uma dor crônica, seja para a sua dor emocional, relacional, sua dor financeira, independentemente de onde está a sua dor, seja você a sua fada madrinha. Então, pense no impacto que isso tudo que eu trago aqui pode ter na sua vida e na vida de quem você ama. Desafie-se e desafie quem você ama a ter uma vida que funciona. Joia, pessoal? Se tiver alguma dúvida, manda no chat aí para mim e a gente conversa. Fica o recado, reflitam a respeito, grato pela presença e até a próxima. Pessoal que está aí no